Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso trabalho de Direito Penal 4. Iremos falar sobre a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Então, primeiramente, vamos conceituar dolo eventual e culpa consciente. E o que vem a ser o dolo eventual? Dolo eventual nada mais é que danada não, mas nem ligo, o que se torna um dane-se. Olá, pessoal. Dando início, ao nosso trabalho, iremos falar sobre a diferença do dolo eventual e da culpa consciente. Inicialmente, eu vou estar falando o conceito do dolo eventual. Então, segundo o autor, César Bittencourt, haverá o dolo eventual quando o agente ele não quiser diretamente a realização do tipo, mas ele aceita como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado. O dolo eventual está inserido no artigo 18, inciso 1º, na parte final do Código Penal. No dolo eventual, o agente prevê o resultado como provável, ou ao menos como possível, e apesar de prever esse resultado, ele age, aceitando o risco de produzi-lo. Então, o dolo eventual, ele ocorre quando o agente age ou deixa de agir, conhece do risco de produzir o resultado danoso ao bem jurídico penalmente tutelado, através da sua conduta, e se conforma caso esse resultado venha a acontecer. O agente não está nem aí, com o resultado, é o famoso dane-se. Então, no dolo eventual, ao contrário de demais modalidades de dolo, não existe o elemento volitivo, que é a vontade, pois se o elemento volitivo, a vontade do agente de praticar o fato típico almejando o resultado, e existindo entre ambos um nexo causal, e não havendo vontade do agente em praticar o fato típico e sim mero aceite por parte do mesmo, não há que se falar em existência de elemento volitivo no dolo eventual. Entretanto, pode-se dizer que o elemento cognitivo, ele sim se faz presente, pois o agente, ele sabe, da possibilidade da ocorrência do evento danoso quando age ou deixa de agir, pois se não soubesse, não haveria sequer a previsibilidade do agente da ocorrência do fato delituoso. Pressuposto essencial da culpa consciente, e do dolo eventual. E sem a mesma, seria meramente culpa inconsciente. Essa foi a minha parte, agora vou deixar com o pessoal. A culpa consciente é igual a eita, mas deu ruim, que é igual a danou-se. Boa noite, pessoal. Vou estar falando um pouco sobre a culpa consciente. A culpa consciente ocorre quando o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente na sua não ocorrência, pois acredita mais na sua habilidade e nos anos de treinamento dedicados àquela função. A culpa consciente é prevista no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. É a chamada culpa com previsão, ocorrendo quando o agente prevê que sua conduta pode levar a um certo resultado lesivo, embora acredite firmemente que tal evento não se realizará confiando na sua atuação. Ele vai atuar, mas não é a vontade dele que ocorra a lesão ou a morte da pessoa. Não entendeu? Então, que tal alguns exemplos? Olá, galera do quinto período, aqui é o Kenderson Gabriel e vou dar um exemplo para vocês, um exemplo básico
só para situar vocês aí a respeito do dolo eventual. Bom, como foi falado, o dolo eventual ele parte de um momento que o agente prevê o resultado ilícito gerado através de sua conduta e logo em seguida ele aceita esse resultado. Bom, um cara tá lá dirigindo totalmente embriagado e para e pensa: bom, se eu atingir um cara ou qualquer pessoa que aparecer aí na minha frente, eu não vou estar nem aí para isso e eu vou assumir o resultado. E simplesmente eu não vou estar nem aí. Eu sei que isso pode acontecer, mas eu não vou estar nem aí. Bom, esse é um exemplo do dolo eventual, porque a partir do momento que ele se embriaga e pega o carro para dirigir, para se locomover para outro lugar, e ele assume o risco de produzir um resultado ilícito, ele recai sobre o dolo eventual, foi o que foi falado. Ele prevê, não só prevê, mas ele também assume o risco que é gerado através daquela conduta ilícita. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer e alegria que eu venho por meio desta aqui estar falando um pouquinho para vocês sobre a exemplificação de culpa consciente. Queria agradecer pela oportunidade. É sempre bom a gente estar gravando, expondo as ideias da gente, por mais que está agora uma situação mais difícil e complicada com a pandemia, a gente está assim remotamente, o aprendizado não é o mesmo, mas está falando um pouquinho aqui sobre o que a gente já até estudou em sala de aula, já vimos um pouquinho, o Felipe já até comentou em sala de aula, e agora estamos tendo o privilégio de aprofundar na matéria com o professor Valdir. E a culpa consciente, como dito acima, nós já conseguimos identificar o que é. E a partir do momento que temos a culpa consciente, nós conseguimos chegar no resultado, nós conseguimos identificar como o sujeito chega naquele determinado resultado doloso ou culposo, de maneira previsível e inevitável, na verdade. Por que inevitável? Por causa que a culpa consciente, a gente viu acima que é quando o indivíduo prevê aquela ação, mas reconhece individualmente que com suas habilidades próprias e individuais, com sua categoria própria, com sua autoconfiança, ele acredita que poderá evitar qualquer resultado a qualquer custo. Temos o exemplo do trânsito aí, que foi até um exemplo bem explicado em sala de aula, que se eu não me engano, não sei se foi com o Felipe, não me recordo bem, ou se foi com o Valdir, falado em sala de aula. Que o motorista tem um aniversário, ou o trabalho, está atrasado para o trabalho. Ele entra em seu carro e tem 10 minutos para percorrer 10 quilômetros. Ele sabe que vai ter sinal, que vai ter pedestres. Ele reconhece que poderá ocorrer algum resultado nessa decisão que ele vai tomar. De andar em alta velocidade, furando todos os bloqueios. E acredita que com sua habilidade de ser um cara foda no volante, ele poderá evitar qualquer tipo de acidente ou danos causados pela sua escolha. Ou seja, ele teve a consciência que poderia acarretar em algum resultado, mas que com a habilidade individual, a autoconfiança dele, ele entendeu que ele poderia evitar. Na verdade, pessoal, essa habilidade que esse indivíduo acredita ter, que ele poderá com suas habilidades evitar um determinado tipo de resultado danoso, ele assumiu o risco da culpa consciente. Vamos passar para outro exemplo também. Eu, Fábio e o meu amigo Valdir, professor bicho bruto aí, a gente sai para fazer uma caçada e perto dessa floresta que nós estamos caçando lá mora o Isaac.
O Isaac é o nosso amigo que mora lá. A gente foi na floresta ali, onde perto que mora o Isaac ali. Nós estamos lá com as armas todas municiadas, esperando aparecer ali qualquer tipo de bicho ali pra gente salvar a nossa janta ou nosso almoço. E nenhuma dessas aí, eu e ele está lá batendo papo com as armas municiadas, aparece um determinado animal. O Valdir, confiando nas suas habilidades, pega a arma dele, mira na região que se encontra o animal, na posição certa, identifica que o nosso amigo Isaac, que mora ali na região, que é o nosso amigo ali, estava perto do animal. E que se ele atirasse, ele sabia que ele poderia acertar o Isaac. Mas o Valdir, acreditando que é o Wesley Snipes brasileiro, ele atira nesse animal e automaticamente acerta o nosso amigo Isaac. Ou seja, ele preveu o resultado, mas ele assume o risco de que com suas habilidades de ser o Wesley Snipes brasileiro, ele poderá acertar o animal sem acertar o Isaac. Bom, galera, eu espero que possa ter ajudado na compreensão dos exemplos aí, para a gente estar entendendo mais um pouquinho sobre a culpa consciente. E espero ter ajudado. Muito obrigado a todos e a todas. E é isso aí, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite. Olá, pessoal. O nosso grupo trouxe os conceitos e os exemplos do dolo eventual e da culpa consciente. Resolvemos também trazer, além do tradicional casos de culpa consciente no trânsito, resolvemos citar uma situação que um ex-chefe de gabinete de um deputado foi condenado por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, e o juiz Sérgio Moro, dentro dessa condenação de lavagem de dinheiro, trouxe a situação do dolo eventual. Nesse caso, o juiz Sérgio Moro fez a condenação, foi muito criticado, inclusive por um ministro do STF, que falou que não caberia dolo eventual. Mas o caso foi o seguinte: esse chefe de gabinete cedeu suas contas para o recebimento de propina. No entendimento do juiz Sérgio Moro, esse fato dele estar cedendo as contas, ele está assumindo o risco, ele sabia, tinha consciência de que era um valor ilícito que estaria passando pela sua conta, e ele não se... O típico do dolo eventual é que ele não se preocupou com essa situação. Em alguns doutrinadores trazem para a gente as expressões, né, que no dolo eventual a pessoa tem a consciência daquela finalidade, assume aquele risco e não se aflige com a situação. Tem alguns doutrinadores que trazem a expressão do dane-se, do tô nem aí, pouco me importa. E foi o que aconteceu nesse caso da lavagem de dinheiro desse chefe de gabinete, e ele não se preocupou em saber, né? Tinham gravações, inúmeras provas que mostravam que ele não se preocupou, não se importou, e ao saber, alguém ao alertá-lo sobre essa situação, ele ignora totalmente a questão e assumiu esse risco. E no entendimento do juiz Sérgio Moro, coube sim dolo eventual nessa situação. Então é um momento que a gente vê o dolo eventual em uma situação relativamente nova, pouco aplicada, né?
o dolo eventual é pouco aplicado nesses casos de lavagem de dinheiro. Então, vamos à diferença? Dolo eventual, o agente prevê e aceita o risco. Culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita que pode evitar. Olá! Vamos fazer uma análise dos exemplos trazidos por Kenderson e Fábio de dolo eventual e culpa consciente? É muito comum esses institutos penais causarem dúvida na sua aplicação, porque nos dois institutos o agente prevê o resultado e age prevendo que poderia causar algum dano o resultado. No entanto, tem uma diferença que é fundamental para definir se foi dolo eventual ou culpa consciente, que é o agente aceitar a produção daquele resultado. No dolo eventual, o agente prevê que pode acontecer o resultado e aceita como possível, enquanto na culpa consciente, o agente também prevê o resultado, mas acredita fielmente que ele pode ser evitado considerando as suas habilidades. Bem, no exemplo trazido pelo Fábio, o agente saiu da sua cidade em direção ao aeroporto de Confins. Tinha um voo marcado com a sua família e estava atrasado. Por ser um instrutor de autoescola e confiar nas suas habilidades como motorista, ele acreditava fielmente que poderia, apesar de estar trafegando acima da velocidade permitida, poderia evitar qualquer situação que acontecesse, visto que era dotado de várias habilidades como motorista. Enquanto no exemplo que foi trazido pelo Kenderson, o motorista embriagado assume também o risco de produzir um resultado danoso ao assumir a direção do seu veículo e trafegar acima da velocidade permitida. É muito importante nós destacarmos que os exemplos são parecidos, que o aplicador do direito deve se ater aos fatos para enquadrar num tipo ou no outro, e não na consciência do agente ou no que ele achava que o agente previa o resultado ou não, ou assumiria as consequências ou não. É muito difícil você entrar, na verdade é impossível você conseguir entrar na mente da outra pessoa para saber se aquele resultado era pretendido ou não. Dessa forma, o aplicador do direito deve se ater apenas aos fatos. Por exemplo, no exemplo trazido pelo Fábio, aquele motorista, mesmo trafegando acima da velocidade, prevendo que poderia acontecer algum fato danoso, como de fato aconteceu, vindo causar a morte de duas pessoas que estavam no veículo sentido contrário, inclusive do seu próprio filho. Então, é difícil para qualquer juiz ou para qualquer aplicador do direito entender e aceitar que ele pretendia causar aquele resultado, inclusive ferindo-se a si mesmo e provocando a morte do seu filho também. Enquanto no exemplo trazido pelo Kenderson, o motorista embriagado, ao ser questionado por sua família, que não estava em condição de assumir a direção do veículo, ele disse que o veículo era muito potente, e que se acontecesse algum resultado não tinha problema, porque ele já tinha aproveitado tudo que tinha para aproveitar na vida e estava muito satisfeito. Ou seja, ele assumiu como possível o resultado e ainda a consequência, assumiu a produção daquela consequência. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite.